Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $96.900. Bitcoin que não sai do lugar. A gente está completamente preso nessa região há dias. E mesmo com as falas de Jerome Powell, o preço me parece travado. A grande dúvida agora é, será que o Bitcoin consolidando, ele vai dar chance para as altcoins continuarem subindo? Os últimos 2 dias foram bem interessantes para a maioria das alts. E a grande dúvida é se elas vão continuar assim, né? E o Bitcoin, será que vem mais queda por aí? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, tá bom? Afinal, o mercado não tá fazendo muita coisa, cara. A gente tá há muitos dias, uma semana, né, cara, sem sair desse preço. Realmente tem enchendo o saco esse movimento aí, mas faz parte, né? A gente entende que depois de movimentos muito voláteis, o mercado ele dá uma acalmada mesmo, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo também um S&P 500 da mesma maneira, a gente não consegue desenvolver para romper máxima histórica, muito menos desenvolver uma queda significativa. Então, a gente vê S&P, Nasdaq no 0 a 0, Bitcoin no 0 a 0 e a gente tá assim há uma semana, né, cara, sem conseguir mexer. Eu acho que a situação não mudou muito aqui. A gente tem a resistência nos $100.000 que passar seria importante. Antes do rompimento dos $100.000, eu não cogitaria longs no Bitcoin, eu não me animaria muito. Afinal, a nossa tendência é de baixa no 4 horas. Ao mesmo tempo que eu entendo que se a gente romper esses fundos aqui dos 95, a gente deve ter um novo teste de fundos, onde aí sim eu olharia mais para longs, olharia mais para investimentos. Esse meio do caminho aqui, para mim, não tem oportunidade. Realmente, estou vendo um mercado muito chato nessa região, ou seja, ele pode ficar mais alguns dias, né? Olhando pelo lado positivo, a gente tem aí amanhã os dados de inflação que devem dar uma direção para esse mercado, tá bom? Então amanhã a gente tem o CPI, o núcleo está esperando 0,3 no mês para ir para 3,1 no ano. A inflação cheia 0,3 no mês para ir para continuar em 2,9 no ano, né? Ou seja, se vier melhor do que o esperado, a gente deve ver um Bitcoin rompendo $100.000. Se vier pior do que o esperado, a gente deve ver um Bitcoin testando os 90, tá? Então, sinceramente, me parece que o mercado vai ficar travado até amanhã às 10h30 da manhã, para aí sim a gente ter essa divulgação, beleza? Amanhã às 10 horas da manhã nós teremos live dentro do escritório para os membros, para a gente acompanhar ao vivo aí esses dados de inflação, tudo bem? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui é o sentimento que não mudou muita coisa, né, caras? A gente estava tendo uma melhora dos indicadores, mas sem o rompimento dos $100.000, eu não vejo nada o que fazer, tá bom? Afinal, beleza, o Open Interest estava subindo, cara, mas é muito pouco, né? Então, eu não tô vendo uma direção clara nessa última semana. O Open Interest sobe, desce, não faz absolutamente nada, então a gente precisa de um rompimento mais forte. Isso só aconteceria se a gente passasse dos 100 mil ou perdesse esses 95. Antes disso, me parece uma consolidação sem grandes oportunidades no curto prazo, tá bom? No longo prazo, caras, eu acho que a situação é positiva. A gente continuou com o CVD próximo das mínimas históricas aqui, tava na mínima agorinha, então eu vejo uma situação boa no longo prazo, mas no curto a gente não tem uma direção clara. Isso tá um saco mesmo, caras, mas fazer o quê? Não estou fazendo trades no curto prazo, apesar de eu manter o long que a gente está no Bitcoin na queda ali que a gente teve até os $91.000. Continuo nesse long, mas ele é um position trade, né? Eu não estou fazendo trade no curto prazo aqui no Bitcoin, afinal, me parece que a gente ainda deve consolidar e só decidir para onde a gente vai amanhã com os dados de inflação, tá bom? Outro ponto importante que eu posso destacar são poucas ordens, tá bom? Nesse momento, cara, a gente teve algumas ordens aqui no spot, mas são ordens muito pequenas. Então, quando eu pego aqui, cara, por exemplo, nos futuros e aumento essas ordens aqui, cara, vocês podem ver que, ó, tem uma pressãozinha ali nos 97.800 e tal, mas depois disso, cara, muito pouca coisa ali, um pouco no 100k também. Então, absolutamente quase nada de ordem. Embaixo tem uma pressãozinha nos 96 e nos 95, mas não são ordens grandes, tá bom? A única ordem grande que a gente tem aqui, essa ordem aqui que a gente tá na região dos 97.800. Tirando isso, nada, caras. Então eu realmente estou vendo um mercado um pouco indeciso também, tá bom? Não sei por que tá aparecendo essas ordens aqui, mas então assim, no mercados futuros, a gente não tem praticamente nenhuma ordem. No spot, a gente tem mais ordem acima, tá bom? Então, no spot, a gente tem 50, 60, 70. Alguém colocou várias ordens pequenas aqui, mas que, somadas todas, fazem uma pressão até os $99.000, beleza?
Então, sinceramente, cara, eu tomaria cuidado, tá? Eu acho que a situação, ela não está tão bonita assim, quando a gente olha, me parece uma consolidação daquelas bem chatas, então eu não estou muito otimista aqui nesse curto prazo, não. Eu só vou ficar mais otimista e só vou olhar para fazer mais longs, para realmente olhar se a gente vê um Bitcoin rompendo 100 mil dólares com melhora dos indicadores de sentimento. Enquanto a gente estiver consolidando aqui, o Powell não falando nada com nada, né? Hoje ele tá falando lá, mas não tô falando nada de inflação nem de emprego. Tô muito mais falando de banco e os bancões malvados que a Elizabeth Warren tá falando. Então praticamente irrelevante o que eles estão falando lá hoje. Eu acho que o mais importante vai ser a divulgação da inflação amanhã. Tudo bem? Então até lá, caras, eu vou segurar a mão, não vou fazer absolutamente nada. Porque me parece que aqui, cara, você vai depender dos dados da inflação. Tudo bem? Outro ponto importante que eu posso destacar é que S&P e Nasdaq, né, como eu disse, estão no 0 a 0 aí no dia de hoje. Também, sem destes dias, já estão uma semana ou mais, né, quase um mês, na verdade. A gente não sai dessa região aqui, então tá um saco também. Os dados de inflação amanhã devem fazer a gente ou romper máxima histórica ou, enfim, começar uma correção mais significativa, tudo bem? Outro ponto importante para finalizar aqui, o ouro continua na máxima histórica, tá bom? Então estamos voando aí no ouro. O que para mim é um bom sinal, tá? O ouro rompendo, o S&P e Nasdaq indo atrás, então quase, né? O Bitcoin deve seguir também, os ativos de risco rompendo máximas, é um bom sinal. E vamos ver se a inflação amanhã ajuda pra gente conseguir ter esses rompimentos, tá bom? Por fim, falando das altcoins aqui, caras, a gente tá tendo, assim, 2 dias bons, né? E se a gente pega desde sexta-feira, uma queda nessa dominância, porém ela continua muito elevada, acima dos 61%. Então eu ainda acho que é cedo pra gente falar que as altcoins começaram um movimento bonito. Para isso acontecer, eu gostaria de ver primeiramente a força no Bitcoin. Sem força no Bitcoin, não me animaria muito nas altas, tá bom? Então olho para um rompimento dos 100 mil dólares com melhora dos indicadores no Bitcoin. Antes disso, cara, eu aguardaria os dados de inflação aí, tudo bem? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade. Não se esqueçam, amanhã... hoje tem live, né, 8 horas de membros, amanhã tem live de manhãzinha, 10 horas da manhã pra gente acompanhar os dados de inflação. Valeu, forte abraço e até a próxima.